Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Aqui é o Pastor Eclésio em mais um vídeo aqui para o nosso canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo extremamente poderoso, onde a gente vai falar sobre três poderes secretos na oração do Pai Nosso. São três poderes secretos que estão inseridos ali na oração do Pai Nosso que tem a capacidade de mudar a sua vida. Então, esse vídeo ele está inaugurando uma série de conteúdos que nós vamos falar sobre motivacionais espirituais para transformar a sua vida interior e a sua vida exterior. Então, a gente vai começar com esse vídeo de hoje, mas antes de começar, eu gostaria de convidar você para assinar o nosso canal. Então inscreva-se aqui no nosso canal, veja aí embaixo, ó, aqui embaixo em algum lugar aqui tem um banner, aqui onde meu dedo está apontando, tá vendo? Nesse banner aqui está falando inscreva no nosso canal, mas não é aí não, você vai chegar do ladinho aí do vídeo, certo? Do seu lado direito, não sei se é esse lado ou se é esse lado, e aí tem um botãozinho ali, inscreva-se, você clica no botão, depois tem um sininho, você marca esse sininho que toda vez que eu tiver uma publicação nova, você vai receber, tá bom? Então vamos agora entender um pouquinho melhor sobre esses três poderes secretos da oração do Pai Nosso. Vamos ler aqui primeiro, vamos ver primeiro aqui o que é a oração do Pai Nosso, Vamos lá, vamos ler a oração do Pai Nosso e a gente vai fazer uma leitura devagar, porque eu vou explicar alguns detalhes e depois eu vou entrar nos poderes, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa importante. Vamos lá, então vamos lá, vamos começar. Diz assim, ó, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois você vê a segunda parte do texto que diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Depois você tem a terceira parte que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E finaliza a oração do Pai Nosso assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ótimo. Então tá aí a oração do Pai Nosso. Tá aí o que ela traz, o conceito. Agora, onde é que estão esses poderes propriamente dito? Como é que eles se revelam? Como é que eles se aplicam em nossa vida? Como é que eles podem transformar? E por que que eu tô insistindo nisso? Eu quero pegar a primeira parte da oração e observe o seguinte: a Bíblia fala o seguinte: portanto, vós orareis assim. Jesus ele está dizendo aqui que essa é a forma de orar. Não quer dizer que é exatamente somente o que orar, mas a forma de orar. Então, a forma de orar de acordo com Jesus é o quê? Orar dentro da estrutura do Pai Nosso. Então, a oração ela precisa estar dentro da estrutura do Pai Nosso para ela liberar aqueles poderes que estão ali dentro. Então, ele diz o seguinte: a primeira coisa que ele fala no texto é: Pai Nosso que está no céu. Ele designa, ele diz onde é que... isso é um pouco... vamos dizer assim, metafórico, para que a gente possa ter uma referência que, na verdade, a gente sabe que Deus está em todos os lugares. Entretanto, existe uma diferenciação entre o que Jesus vai falar aqui, que está na parte de baixo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa passagenzinha aí revela que no céu, ou seja, no mundo espiritual, no mundo fora desse mundo físico, onde o ser humano não está, onde nós não estamos, certo? Há um reino e há uma vontade, mas na verdade o reino é a expressão dessa vontade. O que é o reino e a expressão dessa vontade? Porque o reino não é um local específico. Jesus diz isso durante o livro de Lucas. Ele diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E ele fala também sobre buscar o reino de Deus. O significado de buscar o reino de Deus, o significado do reino estar dentro de nós, certo? Tem a ver com essa palavra, ou seja, aonde Deus se posiciona de uma forma soberana e completa, aonde a vontade humana não tem acesso, aonde a vontade humana não tem permissão de estar, onde a vontade humana não tem autoridade para estar, onde a vontade humana não tem condição de surgir, de aparecer, de vigorar, de ter nenhum tipo de prevalecência, é no céu.
no mundo espiritual, na dimensão espiritual, na dimensão fora da dimensão espiritual. E ele fala que seja feita a tua vontade aqui, da mesma forma que é feita lá, ou seja, de forma inconteste, de forma soberana, de forma completamente e sem interferência de vontade humana nenhuma. Você pode me perguntar, pastor Eclésio, mas não tem um texto que diz lá em Isaías que operando Deus quem impedirá? Quer dizer que se Deus quiser fazer a vontade dele aqui, ele não faz? Sim, sem dúvida nenhuma. A vontade de Deus ela é soberana em qualquer lugar. Deus ele vai agir com soberania no momento que ele quiser e do jeito que ele quiser. Mas tem uma coisa, se Deus ele entregou, ele deu a capacidade de decisão, de tomar, de nós tomarmos decisões, de escolhermos os nossos caminhos, pelo fato dele ter feito isso, ter criado e ter dado isso, ele próprio decide que não interferirá em nossa vontade. Né? Porque essa é a essência da liberdade. Então aí tem um questionamento gigantesco, esse é o meu ponto de vista que eu defendo. Existem pessoas que não pensam dessa maneira, mas eu não consigo entender Deus tendo dado a vontade humana e ao mesmo tempo não permitindo que a vontade humana se expresse. Não permitindo que a vontade humana seja soberana. E sim, que Deus preparou de um jeito ou de outro, não vou entrar aqui nesse detalhe agora. Mas aqui o que eu percebo que Jesus ele diz o seguinte, o que o texto revela é que Jesus diz que na oração, quando nós pedimos, é para que seja em primeiro lugar, seja feita a vontade de Deus na nossa vida da mesma forma como é feita no céu. Então a primeira coisa que quer dizer é venha o teu reino, e reino significa governo, ou seja, governe sobre nós. Aí sim você tem a condição de fazer as decisões e as escolhas corretas. Então aí, a partir daí, é que os poderes começam a ser liberados. Quando Deus está governando a sua vida de forma plena, onde a vontade dele se expressa através da sua, ou seja, a sua vontade ela é conectada com a vontade de Deus, a sua vontade ela é alinhada, ela não fica à margem da vontade de Deus, muito pelo contrário, ela também não tangencia a vontade de Deus, ela é uma com a vontade de Deus. Então a partir daí é que os poderes são liberados. E como é que esses poderes são liberados? Então o poder número 1, certo? O poder número 1, ele é liberado, certo? Na primeira parte da oração. Então, como é que está lá na primeira parte, ou melhor, na segunda parte da oração? Na segunda parte da oração, como é que está? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, o poder número 1 está falando de pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que é que Jesus está dizendo? Certo? Ele está pedindo a Deus para que não nos falte absolutamente nada. Veja se isso não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, ao Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Mas olha só uma coisa, tem muitas pessoas mundo afora que questionam a Deus porque diz que há fome no mundo. Por que há fome no mundo? Porque é a vontade de Deus? Não. Quando o Senhor é meu pastor, nada me falta. Quando o Senhor é meu governo, manda em mim. Quando o Senhor me guia, quando o Senhor me leva na frente, nada me falta. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, já diz lá em Romanos 8,14. Então, é preciso a gente ter esse entendimento claro. É preciso a gente não ter dúvida sobre esse processo que acontece na nossa vida. Então, você quer sim a vontade, você quer sim ter provisão, Então, esteja debaixo da vontade de Deus. A segunda revelação desse texto é o seguinte, é que o alimento ele tem a capacidade restaurativa do corpo, sustento e restauração. A alimentação, nós somos aquilo que comemos. Se você come coisas ruins, você está em uma situação ruim. Lembremos da história de Daniel, por exemplo. Daniel não se alimentou com as iguarias do rei e ele tinha um aspecto muito mais saudável do que todos os habitantes lá da Babilônia.
no tempo de Nabucodonosor. Isso se dava por quê? Isso se dava porque ele tinha uma alimentação que era uma alimentação guiada por Deus. Quando você tem uma alimentação que é guiada por Deus, ou seja, o pão nosso de cada dia é alimentação, seu corpo tem saúde, seu corpo tem restauração. Mas só que Deus, ele trabalha num nível muito mais profundo e muito mais amplo. E quando ele fala de restauração da saúde, ele está falando também de cura, de milagre de cura. Ele está falando o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. O pão nosso de cada dia restaura também o corpo. Então, aí, ó, dentro dessa visão, certo? O poder número 1 fala de manutenção, de provisão provisão e milagre, né? O poder número 1 da oração intrínseca do Pai Nosso é a cura do corpo. É um corpo saudável. Então, se você ora essa oração do Pai Nosso de acordo com o que está na palavra e aquilo se cumpre na tua vida, então tua vida vai ser uma vida saudável. Saúde para o corpo. Né? O poder número 2 que é liberado, na palavra, certo? Está na parte 3 do capítulo da oração do Pai Nosso. Primeira parte, venha o teu reino. Segunda parte, o pão nosso de cada dia. Aí a terceira parte qual é? A terceira parte é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa passagem, ela já tem uma implicação mais profunda. Observe que Jesus já está ensinando para que a gente fala sobre perdoar dívidas. Isso a gente precisa ampliar o entendimento, né? Antigamente, as traduções mais antigas trazem perdoa-nos as nossas ofensas. Por quê? Perdoar as nossas ofensas, ela é um pouco mais restrita do que perdoa as nossas dívidas. Porque as dívidas, uma ofensa produz uma dívida, né? Mas a dívida fala no âmbito geral. Então, quando se conclui a oração do Pai Nosso, Jesus ele fala: porque se vós não perdoardes, vós também não sereis perdoados. Por quê? Porque nós precisamos do perdão de Deus. Para quê? Para reatar o nosso relacionamento com Deus. E uma das coisas que mais gera divisão no homem é justamente a falta de perdão. Uma das coisas que mais gera também problemas emocionais são mágoas, rejeições, mágoas, ressentimentos, coisas que são geradas a partir de ofensas, a partir de dívidas, a partir de atritos, de conflitos entre pessoas. E isso tudo faz parte do projeto do inimigo, justamente para impedir a ação de Deus aqui na terra. Muitas pessoas são enfermas nas emoções, outras são enfermas na mente, outras são enfermas na alma, porque tudo isso faz parte do que a gente chama de alma. Alma, o que é? Alma é a psique humana, que engloba as emoções, que engloba os pensamentos, que engloba os pensamentos, então, que engloba a própria vontade do homem. Uma alma doente produz vontades erradas, e essas vontades, elas não vão estar de acordo com Deus. Observe que uma coisa, ela vai se aprofundando na outra, ela vai penetrando na outra, né? Então, para que o homem possa ter uma vontade alinhada com Deus, ele precisa ter uma alma curada, e uma alma curada é uma alma que perdoa, né? Uma alma curada é uma alma que também pede perdão. Uma alma curada é uma alma que não fica se fixando, não fica se firmando nas dores e nas angústias. Porque até uma alma também doente, ela produz enfermidades. A Bíblia diz que a raiz da amargura apodrece os ossos. Então, o segundo poder, né, que a oração do Pai Nosso libera é o poder de restauração da alma. O poder de cura da alma. E o terceiro poder que o Pai Nosso libera, irmãos, o terceiro poder que a oração do Pai Nosso libera também é um poder maravilhoso, né? Então é um poder assim fantástico, maravilhoso, que é o poder que você vai estar encontrando na parte 4. É algo mais profundo ainda, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E depois a gente lê essa partezinha final aí. Então aqui, ó, livra-nos do mal. Então o que a Bíblia fala? O quarto poder, quando diz assim a Bíblia: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
tentação não é pecado. E tentação é algo que está para qualquer pessoa. Qualquer pessoa na face da terra pode passar por tentação. Qualquer pessoa na face da terra pode ser tentado. E a gente às vezes tem assim, um comportamento meio infantil diante da tentação, acusando as pessoas de pecado a partir da tentação. Mas tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Hebreus diz que Jesus em tudo foi tentado. Então você será tentado, mas só que a libertação, o poder para libertar, para ser forte contra a tentação, certo? Ele vem a partir dessa oração, quando você pede a Deus poder. Então, o poder para livrar da tentação também é para livrar do pecado, e o pecado é o que nos afasta de Deus. A Bíblia fala que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então, se os nossos pecados eles estiverem perdoados, né? Nós fomos perdoados no versículo anterior, e agora aqui Jesus ele pede o quê? Para que nós não caímos em tentação, para o quê? Para não voltar a pecar, para não pecar novamente. Então é tremendo isso, porque isso é um poder espiritual, é um poder, certo, para vencer Satanás, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, e que se Deus não tenta, então a tentação vem do diabo. E a gente vê isso que o diabo tentou Jesus no deserto, e não há outros relatos, mas o texto de Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. Então a serpente deve ter tentado muitas outras estratégias, e Jesus, pelo poder da oração, pelo poder de Deus sobre a vida dele, mediante a forma como ele nos ensinou, tem capacidade de resistir isso. Então, o poder número 3 para liberado pela oração é o poder contra Satanás. Então, é o poder contra o inimigo para não ser tentado, para não ser alcançado pelas tentações. Então a oração do Pai Nosso, ela revela esses 3 poderes: o poder da restauração do corpo, o poder da restauração da alma e o poder da restauração espiritual. O poder para ter a cura, para vencer as enfermidades no nível mais superficial, no nível mais interior, o poder para curar a alma e para vencer as dificuldades da alma. E no nível mais profundo, o poder para a cura espiritual, que é o que nos conecta com Deus. Quando a Bíblia diz que nós recebemos Jesus, nós temos o Espírito vivificado. Então essa vivificação espiritual que nos permite ter esse relacionamento mais profundo, mais próximo, mais íntimo com Deus. Então são esses os 3 poderes que são liberados com a oração. São esses os 3 poderes que a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Agora, a gente lembrar o seguinte: não é por vãs repetições. Então a Bíblia, a gente não pode estar fazendo repetição. Toda oração, ela precisa ter o seu contexto pessoal, Então você tem um contexto pessoal, é o seu contexto pessoal que a oração precisa. Quais são suas necessidades, em que área da física, especificamente da provisão. Então você tem a área financeira, você tem a área do emprego, você tem a área da própria alimentação, você tem a área para fazer as escolhas certas de capacidade física e tudo mais. Você tem o segundo poder, que é o poder mental, ou o poder da alma, a restauração da alma, onde você vai pedir a Deus para tomar decisões certas. Você vai liberar o perdão para as pessoas, você vai pedir perdão para quem tem que pedir. Você tem as pessoas por quem você deve orar, por isso que Jesus ensina a orar pelos inimigos, e o poder para você ter a bondade, a caridade, de dar às pessoas, não se apegar às coisas materiais. Tudo isso está dentro do segundo poder. E o terceiro poder, que é o poder de vencer Satanás e sair no âmbito espiritual, de vencer o inimigo e ter uma vida diferenciada. Então a vida com Deus é isso aí. A oração, ela especificamente tem a ver com isso. Essa última parte você pode incluir vícios, você pode incluir coisas que você sabe que são de origem satânica, de origem maligna, que pode estar alcançando a vida de pessoas ou até mesmo a sua própria vida, e assim ter sucesso, resultado e vitória, tá bom, amados? Então esse aí foi o conteúdo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, então o que é que você vai fazer?
você vai assinar o nosso canal. Eu quero te fazer um convite também para você conhecer o nosso canal do Instagram, né? O canal do Instagram, arroba pastor underline eclésio. A partir da semana que vem vão ter lives todos os dias da Academia da Fé. Talvez você já esteja vendo esse vídeo, as lives já estejam acontecendo, mas se você estiver pegando no lançamento, que é hoje, então vai ser as lives da Academia da Fé. Eu estou criando aqui a Academia da Fé, onde nós vamos estudar sobre a fé, sobre como aplicar a fé, sobre como vencer pela fé nas áreas principalmente da saúde e na área financeira, certo? Principalmente na área da saúde, onde eu vou mais pegar, onde você possa ter fé, onde você possa ter fé suficiente para ter uma vida saudável e para poder também orar pelas pessoas e manifestar o poder de Deus, certo? Então vai ser a Academia da Fé. Nós vamos desenvolver estudos maravilhosos a cada dia, né, mais ou menos 30 minutos, e depois vai abrir para perguntas. Essas perguntas você vai poder colocar lá no Instagram. Aqui também, se você quiser já colocar, se teve alguma dúvida, lá no meu Instagram tem caixas de pergunta aberta o tempo todo. Você pode então fazer perguntas, certo? Sobre o tema. Tá certo? Mas basicamente muitos estudos vão continuar sendo feitos aqui. Não perca também a oração matinal das 6 da manhã e a oração das 20 horas. E fique sempre atento aos nossos conteúdos, que tem muita coisa boa que está sendo todo dia colocada aí à disposição. Tá bom? Então que Deus abençoe em nome de Jesus e até ao próximo vídeo.